Aleluias. Dá uma palavra de conforto. Antes de eu ler esses versículos, eu meditei, li muito para me entender um pouco do contexto dessa história que aconteceu, né? Desse momento histórico que aconteceu aqui. E hoje a gente interpreta muito os acontecimentos da nossa vida com aquilo que a gente recebe. E quando a gente pensa em questão de a palavra de Deus relacionada ao amor de Cristo, a gente reflete para nós também, porque todos nós recebemos amor. Quando nós nascemos, já recebemos o primeiro amor da nossa mãe, dos nossos pais. E quando a gente anda na nossa vida, a gente recebe amor o tempo todo. E esse amor, às vezes, ele é refletido na nossa vida. Você pode notar que a pessoa, quando ela é uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, uma pessoa que você olha assim, essa pessoa não tem Deus no coração. Essa pessoa provavelmente ela não recebeu o amor. Então o amor faz parte da vida do ser humano. E eu refletindo aqui hoje, nessa noite, o Senhor tocou no meu coração hoje durante o dia, para que trouxesse uma palavra que viesse nos lembrar dessa questão, que sem o amor nós não podemos fazer nada, nem viver a gente pode, se não for o amor sobre as nossas vidas. Então vamos ler rapidamente lá então, versículo 8, carta à igreja de Esmirna. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Apesar de seres rico e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo nenhum sofrerá a segunda morte. É muito forte essa carta que Jesus manda para essa igreja. Porque Esmirna era uma cidade que era tomada pela adoração a ídolos. Ela ficava na Turquia, hoje atualmente chamada de Izmir. Os cristãos daquela época eles sofriam muito com os seus próprios irmãos, os próprios judeus. Porque aquele povo, os cristãos daquela época, era formado por judeus e gentios, que a gente sabe os que não eram judeus. E essa igreja nessa época, ela sofria muito o ataque do imperador Domiciano na época. E esse imperador, além das adorações, ele também se proclamava rei, ele queria ser adorado, né? E ele lançou um decreto que todos deviam, uma vez ao ano, adorá-lo, né? Adorar ele como rei, além, né, das imagens que existiam naquela época. E quando Cristo dá essa missão a João para escrever essa carta e enviar às igrejas, essa segunda carta à igreja de Esmirna, ele fala: eu conheço as tuas tribulações, eu conheço que tu tens passado, a dificuldade. E ele usa uma expressão muito forte, que é no grego pitocheia, que chama-se, como se dissesse assim, um estado de miséria profunda, de pobreza profunda. Não é aquela pobreza assim, eu sou pobre, mas eu tenho meu sustento, eu trabalho para o meu sustento. Não, é um estado realmente de mendigância, de não ter o que comer, de padecer, de precisar se virar de todas as formas para poder sobreviver. Mas por que isso acontecia? Naquela época, o império
tudo que acontecia de forma comercial tinha que passar por um sindicato. E nesse sindicato, as pessoas elas tinham que adorar os deuses e principalmente declarar Domiciano como um senhor. E os judeus, né, os cristãos, pelo menos os verdadeiros cristãos, eles não se prostravam, eles não podiam participar. E por não se participar desse sindicato, eles não podiam vender, comprar, não podiam abrir a sua lojinha, não podiam fazer nada. Eles estavam completamente de mãos atadas sem poder ter o seu próprio sustento. Por isso Cristo fala aqui para ele: eu conheço a tua situação, a tribulação que tu estás passando. Tu és pobre, mas aos meus olhos tu és rica, porque ela estava firme. E o mais interessante disso tudo, irmãos, é o que a gente consegue enxergar aqui. Naquele tempo, os judeus, eles usavam a Torá, o Antigo Testamento, como o livro onde eles tinham como sua palavra verdadeira. E o que acontecia? Eles não interpretavam, não conseguiam interpretar da forma que Cristo tinha colocado. Eles não conseguiam ter essa revelação, Cristo como Senhor. E o que aconteceu? Os cristãos, como proclamavam que o Cristo era o Senhor, eles se levantavam contra os seus próprios irmãos, contra os próprios judeus, judeus contra judeus. Então era uma igreja contra a mesma igreja. Era um povo que tinha aceitado, tinha visto Deus de perto, mas não aceitavam porque a revelação de Cristo não tinha batido em vossos corações. O próprio João, que andou com Cristo, que segundo a palavra de Deus diz que era o discípulo do amor, ele andou com Cristo até o final. E quando ele chega lá na ilha de Patmos, onde ele foi isolado, o interessante, irmãos, que João, tentaram matar João jogando ele numa caldeira de azeite quente, mas não conseguiram. E o que aconteceu? Domiciano, então, com medo de aparecer mais um mártir e alvoroçar todos os cristãos daquela época, ele falou: eu tenho que mandar esse homem para algum lugar. Jogou ele lá na pedreira, lá na ilha chamada de Patmos, para trabalhar. E algo que eu vejo nessa situação é que a gente, quando estamos na presença de Deus, quando a gente está buscando a presença de Deus, nós nos encontramos dessa forma. Nós nos encontramos isolados, pagando um preço, porque seguir a Deus não é um mar de rosas. Seguir a Deus é pagar um preço. Às vezes as pessoas olham assim: é um cristão, ele tem tudo na vida, a vida dele é um mar de rosas. Deus dá emprego para ele, Deus dá uma esposa, Deus dá filho, uma bênção que você não conhece, a tribulação que às vezes nós passamos. Mas João, ele estava lá, só que ele estava no lugar onde ele devia estar. Por quê? Porque Jesus tinha algo para fazer na vida dele. Eu acredito que João estava já naqueles pensamentos assim: aonde eu vim parar? Tentaram me matar e não conseguiram, agora me jogaram aqui para trabalhar escravo. Eu andei com meu Senhor, vi tantas obras que Ele fez, vi os meus irmãos serem martirizados, e onde eu estou aqui? Penso eu, talvez ele pense: Senhor, me leva de uma vez, me decapita, me lança uma espada no meu peito porque eu quero ver o Senhor. Mas eu acredito que Jesus olhou para ele e falou: não, ainda não, tem algo para você fazer para mim. Então, Cristo aparece, o Senhor Jesus aparece para ele: olha, coloca-te de pé que eu tenho algo para você fazer para mim. Eu tenho algo que tu tens que fazer. Ainda tem tu que escrever estas cartas para a minha igreja que está padecendo. Eu tenho últimas instruções para a minha igreja que está lá passando pela tribulação. Ela é como um filho, como uma filha que ainda está caminhando, não sabe como caminhar. Vai vir a dificuldade, sabe os nossos filhos quando entram na escola e tem a dificuldade? Porque me olharam torto. Porque a professora não gosta de mim e só me dá nota 0. Porque isso. Jesus olha para os seus filhos, para a igreja e fala: é assim, eu preciso estar com eles, eu preciso dar as últimas instruções, vai ser por carta. Tem últimas instruções, as últimas instruções dos últimos tempos.
Pedro então, João então começa a escrever a carta. E nessa carta, que são 7 cartas, eu fui incumbido dessa segunda, ele olha para essa igreja e pensa: puxa, eles estão padecendo por tanta dificuldade, mas eles não sabem quão ricos eles são. Eles estão passando dia após dia, mas eu estou mantendo eles, eu estou dando o pão de cada dia. O salário está apertado, mas eu estou mantendo. A enfermidade está vindo, está batendo, mas eu estou mantendo. A calúnia vem, mas eu estou mantendo. A igreja do Senhor padece, mas eu estou aqui, presente a todo tempo. Irmão, sabe o que o Senhor me falou hoje, durante o meu serviço, quando eu trabalhava? Que nós não somos servos, nós somos amigos. Não somos chamados de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Já o amigo anda ao lado dele, igreja. A igreja, os cristãos daquele tempo eram caluniados e esfaqueados por trás pelos seus próprios irmãos de descendência, os próprios judeus. Mas a igreja do Senhor, que somos nós, estamos aqui firmes na presença de Deus. Há tantas dificuldades no nosso dia a dia, irmãos, que às vezes nós pensamos: não, eu preciso parar. Não, eu acho que não, porque os cultos não são mais os mesmos. Não, eu vou para a igreja do fulano porque eu vi lá no Instagram, nossos vídeos tão legais, nosso louvor é tão lindo. Não vou pregar no livro de Laodiceia, deixa o pastor. Igreja, a riqueza que Deus enxerga não é a riqueza que o mundo vê. O culto bonito, os instrumentos bonitos, sim, vão fazer a diferença, mas no mundo espiritual, aquilo que Deus enxerga é o que está dentro de você. É aquele espírito que se remexe dentro de você. É a necessidade que bate no teu coração, você clama ao Senhor dentro de você. É a igreja que o Senhor quer enxergar e ver, clamando na presença dEle. Uma igreja pobre, mas que aos olhos do Senhor é rica, porque não deixa que as tribulações do nosso dia a dia venham afetar a nossa fé. Uma igreja que, quando se coloca na presença de Deus, exalta o nome do Senhor, clama, chora, ora um pelos outros. Uma igreja que, quando vê o altar pegando fogo, a chama viva acende no coração dele. O Espírito do Senhor, lá em Gênesis diz, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Não havia nada, só o Senhor Deus, observando todas as coisas. Creio eu que Deus olha lá do trono e fala: aqui eu vou criar a minha obra de arte. Primeiro eu quero desenhar o solo. Como vai ser no solo? Vai ter água, vai ter esses seres bonitinhos. Depois de tudo isso, eu preciso criar algo que seja como que a coroa da criação. E este será semelhante a mim. Perfeito em carisma, em amor. Perfeito em inteligência. Nós, eu, você, somos a coroa da criação. Por isso, essa noite eu quero te dizer que se você está pensando: não, eu não sou nada, eu não estou aqui para elevar o teu ego, não. Cristo não eleva o ego de ninguém. Cristo, Ele simplesmente te cutuca, Ele te convence, porque às vezes a igreja do Senhor, ela está tão lá embaixo,
E a tribulação vem. Para de chorar que nem criança. Você é mais que vencedor. Você é a minha igreja. Você é pobre para aquele que está lá fora, mas aqui dentro, aos meus olhos, você é mais rica do que você próprio imagina. Simplesmente louve o Senhor. Busque a presença do Senhor constantemente. Não deixe que a fadiga do dia a dia venha tirar e abater a tua fé. Hoje eu fui incumbido a trazer essa palavra. Eu pensei com o Senhor, Senhor, é uma palavra tão pequena, né, pastor? É uma palavra tão curta. Mas o centro da palavra que o Senhor me traz aqui hoje nessa noite é exatamente isso. Que ainda que aqueles cristãos daquela época estavam passando por uma tribulação tão grande, sendo completamente oprimidos pelo Império Romano, sendo obrigados, muitos martirizados, muitos jogados aos leões, muitos queimados como tochas humanas, mesmo assim, o Senhor olha para eles: continuai firme, porque vocês são muito mais do que vencedores. Vocês são ricos e nada pode abalar a igreja que permanece presente na presença do Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, irmãos. Que o Senhor nunca deixe de nos lembrar o quão amado nós somos. O quão amado nós somos. Eu falei do amor no começo do culto. E o amor é a essência do Evangelho. O amor ao próximo, principalmente a Deus. Você está aí, quem sabe, com o seu marido, com o seu filho, com o seu irmão. E às vezes nós deixamos de demonstrar esse amor dentro do nosso lar. Deixamos de demonstrar esse amor com palavras. E esse amor a gente não pode deixar esse amor se abalar, se apagar das nossas vidas. Porque se a chama do Senhor ele habita dentro de nós, então esse amor ele tem que exalar. Se coloque em pé, irmãos. Aleluia. Eu gostaria que o louvor pudesse tomar o seu lugar. Eu vou ler um versículo aqui que traz essa lembrança de quem nós somos, o que nós fazemos aqui. E é um versículo que se encaixa exatamente com o que aqueles cristãos de Esmirna estavam passando, aquele momento de tribulação. E eu acredito que se nós lêssemos para aqueles cristãos daquela época esse versículo que está no Novo Testamento, não está no Velho Testamento. Naquela época os judeus, eles usavam a Torá, eles se baseavam naquelas escrituras, e como eu disse, eles não conseguiram reconhecer a revelação plena que estava em Cristo Jesus naquela época. Se nós lêssemos esse versículo para aquela igreja, que não está como nós aqui bem vestido, não está como você com a conta gorda, não está como você com a barriga cheia. Naquela época eles estavam passando, não tinham púlpito, quem sabe estavam no chão, sentados, reunidos, clamando, chorando, orando. Versículo de Romanos 8, versículo 35. Você consegue colocar, por favor? 8:35. Eu quero que você leia comigo este versículo. Amém. Vamos ler lá então. Paulo escreve aos Romanos uma carta, nessa carta está escrito 8:35. Vou ler aqui para vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Perseguição, ou a fome, ou a privação, ou a espada? 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte
todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Até aqui. Quem nos amou? Cristo. Todos os dias somos jogados para a cova dos leões. Todos os dias o inimigo quer nos tragar. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao derredor, como um dragão, como um leão, querendo nos tragar, querendo nos derrubar lá no trânsito, no nosso área de trabalho, até no nosso lar. Às vezes a gente, por um minuto de descuido, a gente acaba pecando. Mas quem somos nós, se não for o amor de Cristo em nossas vidas? Eu gostaria de orar com você nesta noite, mas não é uma oração de petição, é uma oração de agradecimento. Agradecer pelo momento que nós temos aqui. E eu quero que você agradeça. Agradeça a Deus louvando. Agradeça pela tua vida. Agradeça pelo que você tem, varão. Agradeça pela tua saúde. Aleluia. Agradeça, se você ainda não agradeceu, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pelo pouco que você tem, porque miserável é aquele que não tem Cristo na vida. Padece, não sabe o que espera, porque a Bíblia ainda diz aqui, aleluias, no versículo, aleluias, 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor de modo algum verá a segunda morte. Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra que hoje o Senhor nos trouxe. Que o Senhor continue falando em nossos corações. Mas eu peço, Senhor, a Ti, pelo meu irmão que está aqui, que o Senhor continue falando no coração dele. Pai, somos gratos a Ti, Pai, pela vida dele aqui hoje, nesta noite, porque ele poderia estar lá fora, em qualquer esquina, em qualquer bar, mas hoje o Senhor trouxe ele aqui, aleluia. O Senhor preparou este momento para a vida dele. Senhor, esse que veio pela primeira vez, o meu irmão que congrega comigo, a minha irmã que às vezes vem nos visitar, eu peço que o Senhor, Pai, nesta noite, venha derramar sobre a vida dele, Senhor meu Deus, a Tua graça e a Tua unção, Senhor meu Deus, o refrigério na alma. Senhor, hoje ele está, Pai, aqui, Senhor, orando comigo, ele está Te agradecendo, Te louvando, ele já está aqui, Pai, nesta noite, e louvando a Ti com a Sua presença, porque se ele não tivesse fé, ele não estaria aqui. Irmão, se você não fosse chamado, você não estaria aqui. Se você não fosse amado, você não estaria aqui. Se você não fosse amado, a palavra do Senhor não teria sido revelada a você. Há muitos que negam essa palavra, mas tu estás aqui porque você é amado do Senhor. Você faz parte de uma igreja que é amada do Senhor, uma igreja que vai ver face a face aquele que um dia nos chamou, aquele que um dia se revelou a nós, aquele que um dia nos batizou com o Espírito Santo, aquele que um dia nos curou, aquele que um dia trocou o meu pensamento por pensamentos de paz, de harmonia, aquele que vive e reina para sempre, aquele que veio e fez habitação em meu ser, aquele que não deixa o inimigo tragar a nossa alma, aquele que veio e tirou a nossa vida da miséria, aquele que nos fez sentar junto com os ricos, como aqueles que são olhados lá de cima e reconhecidos pelo Senhor como amado da minha vida. A igreja do Senhor, eu quero trazer a existência na tua vida hoje aqui nesta noite, a presença do Senhor que irradia a tua vida, porque sem ela você não estaria aqui. Sem
a presença do Senhor na tua vida, sem o amor de Cristo que um dia foi derramado na sua vida, para de chorar, para de reclamar. Para de pensar que as coisas não acontecem do jeito que você quer. Esta é a minha igreja que eu separei, diz o Senhor. Esta é a minha igreja. Tu escutas? Esta é a minha igreja, diz o Senhor. Esta é aquela que eu separei, que em meio à tribulação dos dias que estão por vir. Glória a Deus. Eu não citei, mas ali dizia: passarás por tribulação de 10 dias, é apenas um tempo. É apenas um tempo, é passageiro, faz parte do processo, faz parte. Glória a Deus. Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é presente, Pai. O Senhor é presente, o Senhor, Pai, muitas das vezes não precisa, Senhor, de barulho. O Senhor muitas vezes não precisa, Pai, Senhor meu Deus, de luzes, mas apenas uma palavra, a palavra que sai do teu trono, que toca corações, que confirma, que revela, a palavra que penetra como espada de 2 gumes, que tira o espírito negativo, que repreende a palavra de miséria. Louvemos ao Senhor.